Olá, dessa vez um colega me pediu para gravar um vídeo falando sobre a ansiedade e a relação dela com a meditação. Primeiro eu vou explicar as causas da ansiedade sob uma perspectiva empírica e depois eu vou conectar isso com a meditação, tá certo? A ansiedade, ela tem duas causas, uma interna e uma externa. A causa interna é devido a uma compreensão errada, uma visão errada acerca da natureza da realidade, que está muito ligada à sensação de controle, a essa fixação em controlar as coisas, em querer que as coisas saiam da forma que a gente realmente quer. E também sobre superestimar o quanto a gente realmente pode influenciar no resultado das coisas. Sabe? O mundo ele é muito mais complexo do que normalmente a gente vê. Eu vou dar um exemplo bem prático. Quando você acorda de manhã e vai para o seu trabalho, geralmente a narrativa que você tem na sua cabeça é: nossa, eu preciso chegar no trabalho na hora certa, eu preciso estar lá. Poxa, mas que droga, esse ônibus está demorando muito, esse ônibus está atrasado. Não, eu vou chegar atrasado, não, porque eu preciso chegar no horário, eu isso, eu aquilo. Sendo que a verdade sobre essa situação ela é muito maior. Pensa bem quantas coisas precisam estar alinhadas para você chegar no horário no seu trabalho. Você precisa ter acordado na hora certa, você precisa estar bem de saúde. O motorista, a mesma coisa, ele precisa acordar na hora correta, ele precisa estar bem, não pode ter acontecido nada com a família dele, a roupa dele precisa estar lá pronta, o ônibus precisa estar com a manutenção em dia, tudo certo, não pode ter tido nenhum acidente de trânsito, mas ainda assim a sua mente está fixada naquela coisa de controle, né? Não, porque eu tenho que chegar no horário, eu isso, eu aquilo, como se você pudesse controlar tudo no mundo. Apesar da gente saber que a gente não é o centro do universo, a nossa mente ela não sabe disso. E ela está sempre colocando as coisas nesse termo, mesmo que a gente não perceba, entende? É aí que está o problema do ego. É isso que faz a gente ficar tão ansioso internamente, né? Esse é o motivo interno da ansiedade, tá ok? E a meditação, em relação a esse aspecto, ela melhora porque ela ajuda você a se desvencilhar dessa fixação, desse olhar fixo das coisas, que não compreende o mundo como um todo. Esse olhar de que você tem o controle de tudo e que você tem que fazer. A meditação vai te ajudar a criar aceitação em relação à realidade da forma como ela é, tá certo? Então você vai simplesmente observar os seus pensamentos como eles são. A ansiedade vai vir e você só vai observar ela. Você não vai rejeitar ela e você também não vai abraçar. Você só vai ver que ela está ali. Esse é o treinamento. Porque não adianta você escutar o que eu estou falando e concordar comigo. Você fala, puxa, o Matheus realmente está certo nisso que ele está expondo, né? É porque eu acho que eu vou controlar tudo. É por causa dessa minha visão errada. Isso é a compreensão intelectual. E só ela não basta. O seu cérebro ele precisa se comportar da maneira adequada. Porque só você saber disso não vai fazer com que o seu cérebro simplesmente pare de reagir aos eventos externos. Não vai fazer ele se comportar da maneira adequada. Para isso você precisa educá-lo, você precisa treiná-lo. E isso a gente faz através da meditação, de não reagir. Você simplesmente vai sentar, vai observar o surgimento e o desaparecimento dos fenômenos. Você vai ver as sensações, elas aparecem, elas mudam e elas somem. O pensamento é a mesma coisa. Você vai ver eles surgindo e vai ver eles passando. E é isso. Sem reação, sem comprar ideia, sem comprar narrativa. A sua voz vai estar lá na cabeça. Não, porque eu tenho que pagar essa conta aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Lá, 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 lá. Beleza. Você só não vai reagir. Isso vai fazer você se acostumar com isso. E você vai começar a entender como é que as coisas funcionam de fato. Só que aqui eu estou falando de uma compreensão intrínseca, tá? Eu não estou falando de uma compreensão intelectual. É até bem difícil explicar porque não é algo conceitual.
É uma adaptação neurológica que vai começar a acontecer. Esse é o primeiro motivo, é a primeira causa da ansiedade. Agora eu vou falar para vocês da causa externa, que ela tem mais a ver com o mundo mesmo. Tá? A gente, desde que é pequeno, escuta que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que fazer aquilo. Só que o mundo, a forma como a sociedade se organiza hoje, ela está muito alheia em relação à natureza humana. O que, que a gente realmente precisa? O ser humano ele não foi feito para ficar 8 horas sentado na frente de um computador, só ali fazendo aquela tarefa, né? E a forma como a nossa rotina hoje ela está estruturada e organizada, ela faz com que a gente não satisfaça todas as nossas necessidades psíquicas. O ser humano ele tem uma necessidade de expressar criatividade, de mover o seu corpo, né? Só que hoje em dia o que eles valorizam é a disciplina. Não, você tem que ficar ali, faça aquela tarefa ininterruptamente, seja controlado, seja comportado, como se você fosse um robozinho. E essa é a segunda causa da ansiedade, né? De a gente ter essa rotina, não, que a gente tem que cuidar da família, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas a necessidade nossa, ela nunca é atendida, digamos assim. Então, a meditação, ela vai te ajudar a organizar as suas ideias e vai te ajudar a achar caminhos para que você tenha uma vida mais saudável. Só que aqui não é porque você vai sentar lá e vai começar a refletir intelectualmente sobre os seus problemas, não. Quer dizer, se for para acontecer, isso vai acontecer, porque a gente não tem controle sobre os pensamentos. Mas não é isso que vai trazer a resposta. Porque quando você para, tem camadas da sua mente que normalmente você não tem acesso. Quando você para, elas começam a trabalhar melhor. E é mais fácil de achar um problema, delas acharem uma solução. Então, por mais que você ache que você não está fazendo nada ali naquele momento, o seu cérebro está trabalhando, ele vai achar soluções para os seus problemas cotidianos e soluções equilibradas. E você vai começar a perceber também as suas necessidades reais, o que é que você realmente precisa. O que, que o seu corpo está pedindo de fato ali naquele momento, né? O que, que você precisa estar negligenciando. É muito comum hoje nos homens, isso eu escutei de um psiquiatra, ok? Isso não é coisa que eu estou inventando. Que hoje cerca de 60 a 80% da população masculina ela tem uma condição chamada alexitimia, que é basicamente daltonismo emocional. Você não sabe o que você está sentindo. Você não tem consciência disso. A meditação, e por isso que você fica ansioso, mas a meditação ela ajuda a compensar essa questão. Porque quando você fica parado, você vai começar a desenvolver consciência. Você vai começar a entender as suas sensações corporais e as coisas vão começar a se organizar. Você vai começar a ficar mais consciente das suas reais necessidades. E aqui é até interessante eu citar que a meditação nesse ponto, ela não vai te acalmar, muito pelo contrário, ela pode ser até disruptiva, porque ela vai jogar assim na sua cara coisas que você está correndo, que você está fugindo, você sempre negou. Mas a meditação vai fazer com que você não possa mais correr disso e você vai ter que agir em cima disso. Então a meditação é uma ótima ferramenta para você organizar a sua vida, para que ela finalmente comece a entrar no caminho, entende? E ela vai começar também a fazer você enxergar que muita coisa do que você acha que precisa, na verdade você não precisa de tanto assim. Ela vai fazer com que você enxergue a realidade de uma maneira mais hábil e mais saudável. Porque você está muito naquela pressa de agir, do ter, de alcançar, do conseguir. E a meditação vai te mostrar que a vida não é bem assim. A vida não é uma corrida. Você não veio de lugar nenhum e não está indo para lugar nenhum. Só que a gente cria essa neurose, não, porque eu tenho que conquistar isso de material, aquilo. Eu tenho que evoluir espiritualmente, o que é também uma outra armadilha. Mas a meditação, ela vai te mostrar tudo isso. Todas essas mentiras que você fica contando para si. Na verdade, a meditação não é uma coisa para pessoas fracas de coração, não, tá? Muito pelo contrário. É bem difícil nesse sentido. Porque ela vai te mostrar a verdade, tá certo? Então, a questão é essa. A meditação, ela ajuda a ansiedade. Primeiro, porque ela vai fazer você quebrar a ilusão de controle. E mais importante de tudo, ela vai fazer você aceitar isso. Com o tempo você cria a aceitação.
Só que quando eu falo de criar aceitação, eu não estou falando, se eu não posso pegar o ônibus para o trabalho na hora, então eu nem vou sair de casa, vou matar o trabalho. Se eu não posso controlar tudo, então eu não vou fazer nada, vou passar o dia inteiro na cama. Não é isso, tá? A meditação, ela vai te mostrar que você não consegue controlar as causas externas. Só que isso não significa que você vai abandonar as suas responsabilidades. A meditação faz você compreender que você tem responsabilidade só sobre os seus atos, só sobre até certo ponto. Mas agora sobre as consequências, não é responsabilidade só sua não, tá? Porque o mundo não é só você, não é só o que você pode fazer. Tem outras variáveis na situação. Então você vai aprender isso com a meditação. Dá o seu máximo, coloca o seu coração em tudo que você fizer, mas não se apegue aos resultados, porque isso aí já está além do seu alcance. Ela não vai te fazer virar um vegetal, né? Muito pelo contrário, ela vai fazer você ser uma pessoa equilibrada. Você vai agir quando você tem que agir e vai descansar quando tem que descansar, ok? Aí alguém pode pensar e falar assim: mas Matheus, não dá, eu sou muito ocupado porque eu trabalho 10 horas por dia, eu tenho que sustentar minha família, eu não tenho tempo para meditar. E, ou então, eu já medito, mas eu acho que eu tenho que fazer outra coisa na minha vida. Só que eu não posso largar o meu emprego porque eu tenho as minhas responsabilidades, entende? O meu emprego, a forma que a minha vida está estruturada, ela não permite que eu expresse a minha criatividade, essas coisas eu não tenho como. Então a meditação não vai me ajudar. Vai sim, tá? Porque quando você medita, parte dessa energia que você precisa expressar, ela vai ser trabalhada ali na sessão de meditação. E você vai começar também a aprender como você pode direcionar os seus impulsos criativos ou, enfim, de atividade física, as coisas que você está reprimindo, você vai arrumar uma forma de integrar isso na sua rotina. E isso é uma coisa que vai acontecer por intuição. Sei lá, às vezes você vai descobrir que você pode fazer o seu trabalho de uma forma mais criativa. Nesse caso, é até benéfico a forma que a meditação vai trabalhar com você, né? Ela vai te tornar mais produtivo nesse sentido, né? Você vai achar maneiras mais criativas de fazer o que você tem que fazer e, e é isso. Acho que eu não tenho muito mais o que falar sobre esse tópico, mas a meditação ela ajuda em relação à ansiedade por causa disso, tá? Porque ela vai te ensinar a parar e vai te ensinar a aceitar a realidade e ver a realidade como ela é. Né? Você vai perceber que você não consegue controlar tudo e tá tudo bem, tá? Você não veio aqui com nenhuma obrigação, tudo te foi imposto. Você tem que entender isso. Eu sei que isso é muito conflitante com a crença que certas pessoas têm, mas se você tiver um pouco de paciência e mente aberta, você vai entender que o que eu estou falando não é sobre largar tudo e ir para o meio do mato e virar alguém, ou virar alguém completamente responsável, ou virar um hippie. Não é isso. É sobre o caminho do meio, sobre ser saudável. Basta você abrir o seu coração e ver na prática. Eu poderia explicar pormenorizadamente. Eu sei que muita gente vai pensar muito de coisa, porque não dá isso, não dá aquilo. Mas, gente, basta ter o coração aberto e fazer a prática. Que essas respostas mesmo, porque eu sei todos os empecilhos, todas as armadilhas, todas não, aí é muito arrogante eu falar isso da minha parte, né? Mas pelo menos os mais comuns, né? As desculpas mais comuns eu sei. Só que você se pegar para fazer com o tempo, as coisas parecem que vão se encaminhar, sabe? Você vai entrar em harmonia com o movimento da vida e você vai entender do que eu tô falando, de fato, tá? Eu não tô indo pro extremo de abandonar tudo e tal, não. Eu tô falando sobre você ser equilibrado e saudável. E você vai aprender a fazer isso com a meditação. Hoje, a meditação é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, justamente por causa disso, porque ela me trouxe o equilíbrio e uma visão saudável sobre as coisas, tá certo? Então, então é isso, tá? Esse foi um vídeo sobre o porquê que a meditação ela cuida da ansiedade, por que ela trata disso. Não entrei bem na técnica, né? Até porque eu pretendo fazer outros vídeos sobre o tema, só que eu também não quero fazer vídeos muito longos, né? Porque eu acho que o pessoal não tem muita paciência de assistir, infelizmente. Mas o que eu tenho para falar hoje é isso. Obrigado pela sua atenção.